Olá pessoal, bem-vindos à videoaula número 2. Nessa videoaula vamos aprender a fazer a inclusão de bibliotecas e para que elas servem, declaração de variáveis, de alguns tipos, no caso inteiro. Vamos ver como é que a gente faz a leitura de dados para os sistemas e como é que a gente faz a saída de dados para do sistema, ou seja, entrada e saída, né? Então, para isso, abrir aqui o CodeBlocks. Vamos criar um novo projeto. Um projeto tipo Console Application, em C. Vou chamar de projeto 2. Vamos salvar isso aqui na aula 2. Muito bem. Quando a gente abre um projeto novo, nós já temos algumas bibliotecas padrão incluídas, né? Essa primeira aqui, stdio, tá? Ela manipula, ela vem da expressão inglesa Standard Input Output Header, né? Significa cabeçalho padrão de entrada e saída. Essa segunda biblioteca é uma biblioteca padrão, chama Standard Lib, que é um acrônimo em inglês, né? É uma biblioteca de propósito geral. Ela trabalha com alocação de memória, controle de processos, conversões e outras. Ela é compatível com C++ também, né? E a Standard Library é a biblioteca padrão, biblioteca básica. Nós vamos agora, em função do nosso problema da aula passada, sejam bem-vindos ao curso de Fundamentos de Programação. Bom, esse C cedilha e esse atil, ele não é reconhecido. Ele sai aqui estranho, né? Então, para isso, a gente vai fazer uso de uma biblioteca. Essa biblioteca, nós vamos dar um include. Então, funciona assim, abre locale.h. Então, para que serve isso? Regionalização. Com isso, nós vamos aqui dizer para o sistema que nós temos uma localização. Set locale. Vamos aqui dizer alguns parâmetros. Então, set locale all. Para tudo, então, nós vamos estar utilizando o português. Muito bem. Vamos executar agora e ver o que acontece. Pronto. Já temos aqui fundamentos de programação bonitinho. Ok? Muito bem. Então, as bibliotecas, elas têm algumas funções, a gente vai incluindo à medida da nossa necessidade, como, por exemplo, numa futura videoaula onde tivermos que fazer operações aritméticas, matemáticas, né? A gente vai incluir mais bibliotecas e, conforme a nossa necessidade, isso vai mudar. Ok? Bom, vamos aqui, então, declarar uma variável. Então, eu posso começar declarando, deixa eu comentar isso aqui, posso comentar uma linha, então, para
primeiro comentário, posso comentar uma linha, ele fica com essa cor aqui, né? Ou eu posso comentar um bloco. Como é que eu comento um bloco? Barra, asterisco, asterisco, barra. Pronto. Tudo isso aqui está comentado, né? Então, como é que eu declaro as variáveis? Vamos declarar, por exemplo, uma variável do tipo inteira. Então, eu tenho aqui uma variável do tipo inteira, né? Vou chamar de int a, tá certo? Int a. Nesse caso, eu vou pedir uma entrada para o usuário, printf, digite um valor. Não, digite um valor, 2 pontos, espaço, finalizando o comando, próxima linha. Então, eu estou dizendo para o usuário, digite um valor, agora eu vou ler o teclado. Scanf. Aí eu vou dizer que eu quero um valor inteiro. Então, quando eu me refiro a números inteiros, eu tenho que referir ou dólar D ou não, percentual D ou percentual I. Isso significa que eu estou trabalhando com números inteiros. Então, se você digitar 1, 2, 3, vai entrar o número inteiro. Se digitar 1,1 ponto, é sempre ponto, né? Vai entrar sempre o número antes do ponto, não vai entrar número com casa decimal. Scanf. E aí, eu vou ter que atribuir isso para a variável A. Tá? Então, aqui eu coloco um E comercial, estou dizendo que esse valor lido vai ser atribuído à variável A. Muito bem, agora eu vou dar um retorno ao usuário. Valor digitado é um número inteiro e eu quero que seja impresso o valor de A. Muito bem. Vamos executar isso e vamos ver o efeito. Digite um valor. Digitei 3. Pronto. Valor digitado 3. Então fiz uma entrada. Então declarei a variável. Certo? Coloquei um prompt para o usuário, para que ele possa saber que tem que digitar um valor. Fiz uma entrada. E aqui eu fiz uma saída com conteúdo da variável A. Posso também declarar uma constante. Então, const o tipo B. Nesse caso aqui, é também um inteiro e é uma constante. Então, digamos que em algum momento do código eu queira atribuir um valor para a variável B. B é igual a, antes de mais nada, eu tenho que atribuir um valor inicial. Digamos que essa variável vale 9. Ok? Então, digamos que eu quisesse imprimir esse valor. Então, valor da constante B. Eu vou só colocar aqui um barra M para que pule de linha. Né? Então, vamos ver aqui o que acontece. Bom, digitei o valor 4. Então, o valor da constante é 9, certo? Se eu, em algum momento, alterar o valor de A, a 1,
por exemplo, ele vai sobrepor o valor lido via teclado. Então ele vai ter que imprimir um independente do número que eu digitar em A. Digamos que eu digitei aqui o número 22. Ele continua, porque mesmo que o valor tenha sido digitado 22, 1 foi atribuído. Então significa que esse igual significa A é igual a isso, independente do valor atribuído na leitura do teclado. Né? Uma coisa que é interessante aqui é que se eu pegar em algum momento, se aqui B é igual a 8, por exemplo, inicialmente o valor é 9. Se eu disser que é 8, será que eu posso fazer isso? Não, não posso. Ele vai me dar um erro que eu estou tentando atribuir um valor à variável B. E ela é somente leitura. Por isso que ela é uma constante. Certo, pessoal? Bom, com isso aqui não se faz, né? Se você precisa alterar o valor, você tem que declarar como variável, não como constante. Certo? Agora, se eu tentar compilar, ele vai me permitir, eu vou executar o programa, e ele vai me mostrar o valor digitado, uma variável, e a constante. Certo, pessoal? Até a próxima videoaula.